Você não sabe como eu me sinto quando penso no Apocalipse. Algumas pessoas tremem, outras ignoram completamente. Outras até zombam como se fosse apenas ficção religiosa, histórias antigas sem relevância para o mundo moderno. Mas eu aprendi, da forma mais inesperada possível, que nada no último livro da Bíblia foi escrito por acaso. Cada palavra, cada símbolo, cada imagem tem um propósito profundo que atravessa séculos e gerações. Foi numa madrugada silenciosa, quando eu não conseguia dormir, que encontrei um velho diário que pertencia ao meu avô. Um homem simples, sabe? Não era intelectual, não era pastor ou teólogo de formação acadêmica, mas ele era alguém que dizia ter visto coisas que ninguém acreditaria. Coisas que o marcaram profundamente, que mudaram sua forma de entender a vida e o propósito. Naquele diário havia uma frase destacada com tinta vermelha, como se ele tivesse querido que alguém, em algum momento, visse exatamente aquilo. A frase dizia: "Eu não temo o Apocalipse. Eu temo não estar preparado para o que ele revela." E ao lado dessa frase havia uma lista. Uma lista com 5 pontos, 5 segredos, como ele mesmo chamava. Ele escreveu que, se o mundo soubesse desses 5 segredos, tudo mudaria. Não apenas a forma como as pessoas veem o futuro, mas a forma como vivem o presente, como fazem escolhas, como relacionam com Deus e com os outros. Aquilo me perturbou por dias. Não conseguia tirar aquilo da cabeça. E foi ali, naquela noite, que eu mergulhei no Apocalipse como quem abre uma porta proibida, determinado a entender o que meu avô havia descoberto. O primeiro segredo apareceu antes mesmo que eu percebesse sua importância. Não era sobre monstros, não era sobre pragas devastadoras ou destruição em massa. Era sobre algo muito mais profundo, muito mais essencial. Era sobre uma voz. João, o autor do Apocalipse, começa seu relato no capítulo 1, versículo 10, descrevendo um momento em que ele estava na ilha de Patmos, exilado por sua fé. E ele diz: "Ouvi atrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: escreve em um livro o que vês." Mas essa voz não é qualquer voz. Quando João descreve essa voz nos versículos posteriores, ele a caracteriza como forte como muitas águas. Uma voz que ecoa através de todo o cosmos. Uma voz que tem autoridade, que tem poder, que tem presença. E essa voz, escondida nas entrelinhas do texto, diz que antes do fim, antes de qualquer coisa acontecer, há um chamado. Um chamado para despertar. Um convite. Meu avô havia grifado especialmente Apocalipse 3:20, onde Jesus diz: "Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo." Esse convite não é exclusivo, não é apenas para os perfeitos, para os santos, para aqueles que já têm tudo resolvido. Não importa se a pessoa está perdida, caída, fria ou distante. Não importa se ela se afastou, se cometeu erros, se sente indigna. O Apocalipse não começa com terror absoluto. Ele começa com um convite, um bater na porta. E então, em quase todas as cartas às 7 igrejas, João repete a mesma frase: "Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas." Apocalipse 2:7, 2:11, 2:17, 2:29, 3:6, 3:13, 7 vezes. 7 é o número da perfeição, da completude. Ele está dizendo que esse chamado é completo, é para todos, é universal. Meu avô dizia que esse é o segredo que quase ninguém vê, porque estamos sempre distraídos demais, ocupados demais com as coisas do dia a dia, anestesiados demais pela rotina e pelas preocupações mundanas para ouvir aquele chamado silencioso que ecoa através dos séculos. Mas então eu cheguei ao segundo segredo, e este, eu preciso ser honesto, me tirou o chão, me fez repensar tudo. João descreve bestas, governos, símbolos, poderes que dominam a terra. No capítulo 13,
ele vê uma besta subindo do mar, com 10 chifres e 7 cabeças. Essa besta recebe poder de um dragão, que é identificado como Satanás, e toda a terra a adora. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá guerrear contra ela? Apocalipse 13:4. E então, no versículo 14, João diz algo que me parou e reler várias vezes. E enganará os que habitam a terra por causa dos sinais que lhe foi permitido fazer diante da besta, dizendo aos que habitam a terra que façam uma imagem da besta que recebeu a ferida da espada e reviveu. Apocalipse 13:4. Mas o mais perturbador vem logo depois, no versículo 24. E ele enganará, se possível, até os escolhidos. Mateus 24:24. Essas palavras me assustaram quando as li, porque o segundo segredo é que o Apocalipse não fala de monstros literais, de criaturas de carne e osso com chifres e escamas. Ele fala de ideias. Ideias tão sedutoras, tão bem apresentadas, tão disfarçadas de bem, tão envolvidas em linguagem de justiça e progresso, que podem dominar um povo inteiro sem que ele perceba o que está acontecendo. Meu avô escreveu em seu diário: o mal mais perigoso é aquele que veste a máscara do bem. E ele havia sublinhado Apocalipse 11:10, onde diz que os habitantes da terra se alegram com a morte das 2 testemunhas, porque estes 2 profetas atormentavam os que habitam sobre a terra. Porque as verdades incômodas, as verdades que nos chamam a mudar, são vistas como ataques, como atormentação. Quanto mais eu lia o Apocalipse, mais percebia que ele não descreve apenas um futuro distante, ele descreve o presente, o nosso presente. Cada geração acha que está vivendo o capítulo mais tenso da história, o momento mais crítico, mas a verdade que meu avô havia descoberto é que estamos todos caminhando, passo a passo, para um ponto de ruptura, e muitas vezes nem percebemos para onde estamos indo. E foi aí que o terceiro segredo surgiu. O mais silencioso de todos. E talvez por isso, o mais ignorado. João descreve um momento específico no capítulo 8, versículo 1. Quando abriu o 7º selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora. Meia hora. 30 minutos. Silêncio absoluto, completo, no lugar mais barulhento do universo, no trono de Deus, onde há constantemente louvores, adoração, movimento, vida. Apocalipse 4:8 descreve os 4 seres viventes que não cessam, nem de dia nem de noite, de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Há uma adoração contínua, incessante, e de repente, silêncio. Esse silêncio é um segredo profundo que quase ninguém compreende. Ele representa uma pausa divina. Um tempo de misericórdia antes do julgamento. Uma última oportunidade. É como se o próprio Deus fizesse uma pausa para permitir que a criação entenda o que está prestes a acontecer. Meu avô dizia que esse é o segredo que prova que Deus não se apressa em destruir. Ele não é impulsivo. Ele não age por raiva descontrolada. Em Naú 1:3 está escrito: o Senhor é tardio em ira. Ele espera. Ele observa. Ele dá tempo. Ele insiste. O silêncio do céu é um pedido para que a terra pense, para que reflita, para que mude de direção. Meu avô havia escrito uma nota ao lado dessa passagem. Quantas vezes Deus já fez silêncio na minha vida? E quando li isso, eu me perguntei: quantas vezes ele se calou, não para me abandonar, mas para me convidar a mudar, para me dar espaço de escolher? Quantas vezes aquele silêncio era na verdade um grito silencioso de amor? O 4º segredo não veio com palavras suaves e reconfortantes. Ele veio com choque, com impacto. João descreve que toda lágrima será enxugada, que haverá consolação final. Apocalipse 21:4 diz: e Deus limpará toda lágrima dos seus olhos, e não haverá mais morte, nem pranto,
nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Mas antes disso, ele diz algo que muitos preferem ignorar. Ele descreve um momento em que o céu se retirou como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Apocalipse 6:14. Cada sistema que colocamos acima de Deus, cada coisa em que depositamos nossa fé e nossa esperança, a economia, o poder, a fama, o orgulho, a autossuficiência, tudo vai ruir. Tudo vai ser testado. No capítulo 18, João descreve a queda de Babilônia, uma cidade que representa todo o sistema humano de poder e riqueza. Caiu a grande Babilônia, e se tornou habitação de demônios, e coutil de todo espírito imundo, e coutil de toda ave imunda e abominável. Apocalipse 18:2. Os mercadores que se enriqueceram com ela choram e lamentam. Ai daquela grande cidade que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlata, e ornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, porque em uma hora foram destruídas tantas riquezas. Apocalipse 18, 16 e 17. Esse segredo diz que o Apocalipse não destrói o mundo. Ele destrói as ilusões do mundo. O ouro será provado pelo fogo. 1 Pedro 1,7 diz: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, ainda que provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O falso será revelado, o oculto será exposto, nada permanecerá escondido. Lucas 12:2 diz: porque nada há encoberto, que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de ser conhecido. Meu avô escreveu com uma clareza que me impressionou. O Apocalipse não derruba o que é verdadeiro. Ele derruba o que é mentiroso. E eu percebi que talvez seja por isso que tantas pessoas têm medo dele, porque ninguém quer ver suas ilusões caindo. Ninguém quer enfrentar a verdade nua e crua sobre as coisas em que depositou sua vida, sobre as escolhas que fez, sobre a pessoa que se tornou. Mas o quinto segredo parecia impossível, incompatível com a imagem que muitos têm do Apocalipse como apenas destruição e condenação. Era a última frase escrita por meu avô, quase como um sussurro nas páginas do diário. O último segredo não é sobre destruição, é sobre reencontro. E então eu entendi. Tudo fez sentido. O Apocalipse não termina com portas fechadas e definitivamente trancadas. Não termina com o silêncio eterno. Termina com portas abertas, com um céu que desce para a terra, com uma voz que diz: eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse 21:5. Não é destruição total, é renovação. É transformação, é recriação. João descreve: e vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, adornada como uma noiva ataviada para o seu marido. Apocalipse 21:1 e 2. Não é um fim, é um começo, é um retorno, é uma restauração. O último segredo é a restauração. É a promessa de que nada do que foi quebrado fica quebrado para sempre, que a dor tem prazo de validade, que a injustiça tem limite, que o mal tem hora marcada para acabar. E depois disso, há algo novo, há esperança, há futuro, há reencontro. Apocalipse 21:3 e 4 diz: e ouvi uma grande voz, vinda do trono, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará toda lágrima dos seus olhos,
E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Meu avô finalizou seu diário dizendo: o Apocalipse não é o fim da história. É o começo de tudo o que sempre desejamos, mas nunca tivemos coragem de acreditar. Quando fechei aquele diário, percebi algo que nunca mais esqueci. O Apocalipse não foi escrito para gerar medo paralisante. Foi escrito para gerar esperança. Para mostrar que, por trás das sombras, por trás da escuridão, há uma promessa que jamais será apagada. Uma promessa que permanece em pé quando tudo mais cair. Mas se esses 5 segredos revelam algo, é que o Apocalipse não é uma ameaça. Não é um livro de terror destinado a assustar os crentes. É um espelho. Um espelho que mostra onde estamos agora, para onde estamos caminhando e o que ainda precisa mudar dentro de nós. Ele nos confronta com nossas ilusões. Ele nos mostra os sistemas que construímos que não servem ao bem comum. Ele nos questiona sobre nossas prioridades, sobre aquilo em que depositamos nossa fé, sobre o tipo de pessoa que estamos nos tornando. O Apocalipse é um chamado para acordar. É um convite para examinar nossas vidas à luz da eternidade. É um pedido para que nos perguntemos: o que estou construindo que durará? O que estou fazendo que importa realmente? Estou vivendo de acordo com meus valores mais profundos? Ou estou sendo arrastado pela corrente de um mundo que não sabe para onde vai? E agora, depois de ouvir tudo isso, eu preciso te perguntar: você acredita que isso realmente aconteceu? Você acredita que um homem simples, meu avô, realmente descobriu esses segredos? Ou você acredita que o que importa não é se a história é literalmente verdadeira, mas se ela toca algo verdadeiro dentro de você? Porque se essas palavras tocaram você, se algo aqui ressoou em seu peito, se você sentiu algo se mexer dentro de si enquanto ouvia, então talvez este vídeo tenha chegado até você por um motivo maior do que imagina. Talvez você esteja em um momento em que precisa ouvir que o Apocalipse não é o fim, que há esperança, que há reencontro, que há restauração. Se você chegou até aqui, se ouviu até o final, então eu tenho um pedido para você. Se inscreva no canal. Mas só se tiver coragem. Só se estiver realmente disposto a continuar ouvindo verdades que a maioria prefere ignorar. Porque este é um espaço onde não vamos fingir que tudo está bem. Onde vamos olhar para o espelho que o Apocalipse nos oferece. Onde vamos explorar as perguntas difíceis. Onde vamos buscar entender não apenas o que Deus disse, mas por que Ele disse. Se você está pronto para isso, se quer fazer parte dessa jornada, então clique em se inscrever. Deixe um comentário me dizendo qual desses 5 segredos tocou você mais profundamente. E compartilhe este vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Porque essas verdades não foram feitas para ficar guardadas. Foram feitas para ser compartilhadas, para transformar, para despertar. Obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado por ter ouvido. E que você encontre em cada dia que vive aquele chamado silencioso que ecoa através dos séculos. Que você ouça a voz que bate à sua porta. E que você tenha coragem de abrir.